turma. Hoje também é dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Falaram aqui, só não é dia de Santa Clara. Mas... 11 de agosto, dia dos estudantes. Pronto. 11 de agosto. Hoje é dia de Santa Sara. Nossa Senhora Auxiliadora. Ali. Mas não é de Santa Clara. Ai, gente, olha, a gente dá Muita risada, saia. né? Bom, vamos começar com uma fofoquinha que eu não anunciei ou vamos começar com uma que eu anunciei? Você que sabe, tia. Então vamos começar com essa que já está escritinha ali, que é a respeito do querido Rodrigo Faro. Quem deu essa nota foi a turminha lá da Splash Wall. Eu acho que mais corretamente o querido Pepito que falou a respeito. O negócio é o seguinte, parece que o Rodrigo Faro anda bem insatisfeito lá com a Record mesmo. Né? Parece que ele afirmou assim que não tá muito feliz, que alguns quadros que saíram por ele ok, ele não tá mais com aquela vontade que ele tava. E parece que nós temos um videozinho dele falando a respeito, a gente pode assistir o vídeo e depois comentar. Não temos? Ah, é que tava aqui, tem vídeo. Desculpa, é que tava aqui escrito. Olha, turma, vocês viram, né? Não tem lá embaixo, calma. Acontece, gente, acontece. É ao vivo. É. Bom, mas o negócio é o seguinte. Ele falou que ele anda bem satisfeito com o programa. E aí o Pepito deu uma opinião dele. Falou, olha, eu acho que a Hora do Faro está passando por momentos bem complicados. Passou da hora. Né? Passou da hora. No que diz respeito à audiência. E o Rodrigo, nos últimos tempos, também tem mostrado insatisfação com o programa. No que dependesse dele, estaria comandando mais reality shows. Isso é verdade, ele já tinha falado mesmo que o grande barato dele era pegar esses programas de formato, né, como tem o Canta Comigo, mas que virou um quadro dentro do programa dele. Que ele faz lindamente. E ele faz muito bem. Parece que ele gostaria mais de fazer esses programas que vem aí, né, já formatados e tal. E ele falou o seguinte ainda, que a respeito do Vai Dar Namoro, que parece que é um quadro que vai voltar. Mas ele teria dito também que ele acha legal. Quando era de sábado, né? Então, era um sucesso. E aí tem duas coisas que o Pepito levanta aqui. Que ele acha que é um quadro datado, que acho que não tem mais... Quem acha isso? O Pepito. Ah, aí é uma fala do Pepito. Tá. Né, que é um quadro datado e que parece que no próprio Vai Dar Namoro, pelo que ele fala aqui, eles já teriam praticado a blackface algumas vezes. Que é o que aconteceu agora há pouco tempo, né? Com a cantora, com a Simone Mendes, né? Então, que é um quadro, assim, que... essa volta não seria, assim, o grande alavanco do programa, né? Não traria, assim, um frescor, uma coisa tão bacanuda, né? Porque é um quadro que já existiu, já se faz, o Portiolli também faz lá. O Silvio já fez, né? Sim, bem lembrado lá. O Silvio já fez a Tapes. E aí, com essa história do Faustão também, acho que entrou, né, no radar da Record e acho que entrou no radar do Faro também, que ele também deve estar preocupado. Mexe, né? Tudo, né? É. Mexe uma peça, o tabuleiro todo se agita. Justamente, Serdina, justamente. E aí, acho que por conta disso, ele também tá meio, né, assim, agora, o chateado. Faustão pra Record seria bacana no domingo, né? Ah, sim. E aí podiam jogar o Faro pro sábado de volta. Mas não tem essa quando coisa ele deu deles mais acharem certo. que é desprestígio? Eu não acho. Eu não acho que nada é desprestígio. Se tem trabalho, é prestígio. É verdade. Mas, não é? Mas eles não têm essa Tem. Pode ser. teoria porque, de que sábado é porque o desprestígio? Domingo, porque eles acham que o domingo, né? Que domingo é o filé mignon e porque sábado tá a família Não sei de em onde casa. tiraram, né? Porque tudo é importante. Sábado é importante, domingo é importante, a tarde é importante. Só o horário é importante. À noite. Né? E todo Hoje, horário é difícil. Antigamente não tinha televisão de manhã, hoje a televisão de manhã é importante. Madrugada. Né? Sim. Tá enlouquecida. De... Não, o jornalismo começa de madrugada quase, né? exatamente. Amanhecendo o dia. É Tudo verdade. é importante na E televisão. se ele pudesse continuar na casa, que é uma casa tão boa, né? E que ele é muito importante pra casa e a casa pra ele. Lógico que também gostam do Faro, não é pelos lindos olhos azuis dele, que ele nem tem. Ele é um rapaz que traz dinheiro pra casa. E é um bom, ótimo profissional. Isso. Então se pudessem, de repente, passá-lo pro sábado, que eu também não acho desprestígio nenhum, Não colocar é? o Faustão. E é onde ele deu certo, e o programa era leve, era diferente. O domingo tem uma pretensão de chegar à família, de emocionar, de fazer chorar.
que no sábado não tem essa pretensão. Sábado é leve, você vê o Mion tá, né, tá de braçada no sábado à tarde. E né? você falou uma coisa importante lá, eu tinha um outro quadro que ele fazia, que ele também disse que não estava mais gostando muito de fazer, que era esse, que era bem assim, essa coisa de Assistencialismo. Isso, como é que chama? Você viu, o Assistencialismo. Luciano Huck forçou uma barra domingo, fez lá um quadro de assistencialismo, tá todo mundo pichando ele a semana inteira. Exatamente. Eu não sabia também. Essa coisa de explorar, né, o sofrimento das pessoas, já deu isso. Já deu. Passou. Que é o que o Faro fala também. Que não queria mais. Que também não estava mais gostando de fazer, né? Não tava Agora, mais... Leão, pela sua experiência, você não acha que às vezes é bom mudar de emissora? Às vezes é. Às vezes Isso também, né? Agora precisa ver pra onde, né? Não, às vezes é bom para todo mundo. Para a emissora, para as duas emissoras envolvidas, para o profissional. Às vezes dá uma arejada mudar de emissora. Eu acho Ana Maria, quando saiu da Record e foi para Globo, foi bom para todo mundo. Como ele, por exemplo, se ele for para o SBT, eu acho que vai ser muito bom para ele. E para o SBT. Que ele tem a cara um pouco do SBT, né, e tal. Se bem ele está muito anos Ia ser muito legal para o SBT, não? Ia ser muito legal para o SBT e muito bom para ele. O próprio Mion, né, que há pouco tempo deixou a Record, foi para Globo. Até porque, né? vamos falar a verdade, quem sabe fazer programa de auditório é o SBT, né, gente? Eles fazem muito bem A Globo mesmo, faz né? bem novela, faz bem jornalismo. Agora, quando vai fazer programa de auditório... Pois é. Por exemplo, o do Mion é maravilhoso, mas é maravilhoso porque é tudo que o SBT já fez, né? Enfim, mas a Record também faz bem feito, não? Menos que o SBT, você acha? Eu acho que deu certo ali quando ele fazia, quando o Márcio Garcia fez, mas foi uma das poucas vezes, né? Não tem muito essa tradição. A tradição é do SBT. Engraçado, né? Como eu não tinha notado isso que você falou, interessante. Agora pensando, o SBT tem né? a fórmula do programa de auditório, né? Sim. Da brincadeira. Parece que a câmera leve. já vai sozinha, né? né? Já sabe. É que nem o Passa o Repasse do Celso Portiolli, né? A câmera já vai, tudo já A acontece. Globo tentou fazer lá com a Ivete, com não sei o que, não foi, Nossa, né? Não, aquele programa Não, da Ivete, Tem a coisa Pipoca. que tem que ser assim, né? Que nem o Chaves. Você pegar o Chaves e... Vamos sofisticar. É isso. Não dá pra sofisticar. Né? Tem que O ser Chaves é aquilo, Acabou. é circo. né? A brincadeira é quase infantil mesmo. Justamente, Né? E é que nem alguns programas que a gente vê, né? Que tem que ser aquilo mesmo, né? Que a gente olha, o gostoso é aquilo. A gente falou há pouco tempo do Perdidos na Noite, do Faustão. O gostoso era aquilo, Era daquele né? jeito, Aquele concordo. jeito meio, né? Aquela Concordo, mostrava as tia. câmeras por trás. É. Aqui, como tinha o TV Mix aqui na Era Gazeta, maravilhoso. Era uma super maravilha, legal. que Super revolucionou legal. a televisão brasileira. Super legal. Acho que foi o primeiro programa com É. videoclipe, acho que da TV assim, se não me engano, foi o... Não, o TV Mix não, o outro do... O clipe lá. Clipe, Também foi muito legal. Ai, gente, foi o eu não sei, primeiro acho que eu programa preciso de tirar clipe. férias. Acabou, tá chegando. Tá chegando. Escapando da marcha. O TV Mix era com o Serginho, TV com a Mix. Astrid É, e tal, né? verdade. Eu só vi a Serlina me olhando. A Ela vai amiga dá um chegar toque. A amiga dá um toque. Manda um olhar. Ai, Amiga. gente. Segura. Falar em Segura aí. amiga, dá um toque. Segura a onda, filha, não é por aí. Nós vamos falar de um assunto agora Ai, complicado, né? Complicado? Traição. Ixi, traição. Porque a Dani Calabresa foi naquele... Pode Pode delas? Não, é outro, é outra das meninas. Pode delas é outro. É o Quem Pode, né? Foi lá Ai, no Quem vai. Pode, e que é da Giovanna Eubank e Fernanda Paes da Leme. Fernanda Paes Leme. Tá lá. Então estão as três lá e tal. Aí ela foi falando. Aí tocou, ela falou que ela é uma pessoa que ela é muito ligada em trabalho, que ela trabalha muito e tal. E aí chegou uma hora que ela falou sobre Ai, como ela tá traição. bonita. Tá bonita, né? Tá mesmo. Aí falou sobre traição. Tchananã. E aí ela falou, lembrou, né, da traição, Marcela Diné, que ele estava dando um beijo a uma mulher num bar lá no Leblon, e aí foi fotografado, filmado, sei lá, né? E aí ela descobriu a traição assim. Daquele jeito. Daquele jeito. Então aí a Fê Paes Leme comparou, né, a traição que ela sofreu com a Diné com a traição que a companheira ali, a Giovanna Eubank, sofreu com o Bruno Galhaço. Temos o vídeo? Vamos ver o vídeo temos primeiro? o vídeo. Depois a gente fala. Acho que vamos mudar de assunto, né? Ela olha. Realmente. Não, teve aquela história com a Carol Francischini, que todo mundo lembra, com o Bruno Galhaço. Eles chegaram a se separar, depois ela perdoou, voltaram.
né? Essa daí é a Carol Franceschini, né? E estão bem, estão felizes hoje. Acho que é justamente isso que a Dani falou, né? É que tinha alguma coisa maior que os unia, né? Talvez alguma coisa que a gente não sabe dizer, mas que entre eles existia. Fez sentido. Que ela conseguiu que a gente falou perdoar. da Lecha, né? Foi, tinha, Foi, a exatamente. gente falou isso. Eu assim. falei, eu não conseguiria, acho que como a Dani não conseguiu perdoar. Mas eu acho que quando você tem, de repente, uma coisa, né, que seja maior que aquilo, que uma traição carnal, vamos dizer assim, né? Acho que dá para perdoar e tal. Enfim. Mas só uma coisa, nessa época não teve também agora eu não sei se era boato, que na verdade, porque a Carol Franceschini não teve um bebê? Isso. Na verdade, o pai desse bebê não é o Bruno Galhaço, é uma outra pessoa muito Isso. importante que usaram o Bruno Galhaço para mascarar a situação verdadeira. Não teve exatamente, isso? Teve essa Lembra, tia? Eu lembro. Faz dessa muitos história anos muito bem. isso. isso eu não lembro. Faz Exatamente. muitos anos mesmo, Foi, né? faz alguns Uns anos. 10 anos, sei Por lá. aí, por aí. Então, Basta ver os filhinhos que eles adotaram depois e tudo, né, que já estão grandinhos. então, de repente, não houve traição. O que houve foi um tremendo boato, porque diziam que na verdade, ela teve um caso com uma pessoa muito importante e casada, mas que não era o Bruno Galhaço, que acharam que tivesse sido o Bruno Galhaço, entendeu? Sim, Nunca entendi. ficou muito Nunca, claro e isso. ponto final nesse assunto, Ele entendeu? foi meio que o bode expiatório da história. Isso. E ninguém falou, nunca ninguém falou mais nada, até porque não é da conta de ninguém, só dos envolvidos. Que o Bruno, que eu lembro, né, que o Bruno naquela época era danado mesmo, né? Onde ele passava. Já casado com ela. Olha, no começo, namoro, até um tempo depois de casado e tal. Tá. Aí por Isso eu isso nunca que soube. todo mundo acreditou nessa história da Carol Franceschini, que ninguém até hoje sabe se existiu ou não alguma coisa. E pouparam a criança. E nisso tudo, pouparam a criança. O filho Não parece tiveram que cabeça, foi né, pra comprovado isso, que não era dele e tal. Ah lá, né? foi comprovado que o filho não era dele? Que não era dele, parece que fizeram DNA e tudo, Sim. né? Foi uma coisa séria. E aí, eu achei legal também delas jogarem isso na mesa, né? Porque podia passar, falar para Dani, não toca nesse assunto e tal, né? Mas a própria Fernanda Paes Leme que tocou, né? Ela. E ela reagiu bem, a Giovana, né? Né? Falou Bem até a sobre- página 2. Ela tava com uma cara tipo, jura, vamos ter que falar Sim, de mim mesmo. mas é muito difícil Ela foi mesmo, educada, né? né? Foi. Foi educada. Porque tava complicado. entre as amigas, né? Entre Mas- amigas, ali ficou uma coisa. E a Dani foi super delicada com ela, né? Sim. Falei, eu torcia, eu tal, né? Não, Foi, né? Depois que a Fernanda fez o favor de colocar na roda o assunto, aí teve ali, lógico. E o né? da Dani- Mas a Fernanda podia ter segurado um pouquinho, né? Não precisava. Não sei. Mas é pra dar porque às vezes é um bochicha, assunto pra dar delicado. corte, É. sabe? Pra poder... Tem Pra essa tá aqui. Quando entra Isso, é grana verdade, tem no essas meio, meu coisas, bem, é. tem grana no meio. Como é que chama? isso. Corte? Dá pra dar corte. O que é isso? Pega um trecho? Quando pega por exemplo, nós temos o corte aqui. Só o trecho. Só o trecho, né? Entendeu? E é isso, Entendi. Aí roda. entendeu? Aí fala. Eu que estou fazendo agora, eu sei como é que é. Então, Entendi, é entendi. complicado isso. Dá corte. Né? Dá corte. Olha. Da corda. Entendeu? Da corda que é da corte. Tem Às vezes dá dinheiro corte envolvido. mesmo, Quando- é só, some do lugar. Quando tem dinheiro envolvido, tia, é muito complicado, né? Porque as é. pessoas. A própria Gil faz umas coisas, de vez em quando fala umas coisas ali fortes, que é pra dar corte mesmo. Entendeu? Pra dar Então a ibope, Fernanda assim. também fez a parte dela. e É. tal. Entendeu? E entendi. certamente foi combinado com a amiga, que elas são parceiras. Tudo ali e combinado. tal, né? Tudo combinado, tudo certo. É né? porque deve ter falado, a gente vai falar da traição do Adnet com a Calabresa, tudo bem se eu tocar no assunto da sua lá, pra gente fazer um bem bolado, ela deve ter dito, certeza. tudo e tal. E uma vez eu acabei com o casamento, porque esse aí Acabou é o quê? verdade. Uma vez eu acabei com um casamento. Até eu vou contar a história pra vocês. Mas você sabe que a Eudélio foi muito forte, porque ele estava num poste. Lembra? Numa árvore, sei Isso, lá. com a moça, Numa penumbrinha. Dando um malho lá com a moça lá no Baixo No- Leblon. no ba- Imagina, no no botequinho, Baixo né? Leblon. Quer dizer, no Baixo Leblon todo mundo sabe. Assim, ali todos os paparazzi ficam, né? Então, ele Foi fica- ali, é pra ser visto. Porque só tem arte, é para ser visto. Então, ele estava ali dando malho num poste com a moça, aí fotografaram, ela ficou sabendo. Então, uma coisa. Ai, ficar muito sabendo triste, assim também? Muito Ah, triste, né? Eu torço pela Dani Calabresa, sabia? E que casamento que você acabou? E, não, qual eu vou que você fazer o acabou? pai só para depois eu vou continuar falando de Dani Calabresa. Mas antes, uma vez o Marcos Pasquim Qual live?
também numa árvore, dando um malho com uma menina. Eita! No E aí, Baixo Leblon. Baixo Leblon também. Um paparazzo lá do Rio Também. me mandou a foto e falou, Leão, aconteceu, eu fotografei agora há pouco e tal. Aí o programa à tarde mostrei a Fabiana Kerlakian, que é uma grande nome da moda e tal, né? Ela, empresária, né? Ela estava casada com ele. E aí ela disse que estava chegando de Nova York, de um trabalho. Olha que chique. E aí É ligou assim. a televisão É, né? e Assim, viu deixa eu falando ver. e mostrando a foto. Aí ela falou assim, eu agradeço até hoje, porque senão eu não saberia e né, ficaria por isso mesmo e tal. E com ele você nunca mais encontrou. Não, ele me olha assim cada vez que ele me vê. Ele falou, olha, eu vou te falar. Quem é esse? Esse é o Adnet ou outro? Esse é o Adnet. Esse é o Adnet, Adnet. Isso foi ali, ó. Você vê que era tipo um botequinho, algumas pessoas. isso. Teve até uma história que ele falou, não, imagina, eu não beijei, eu tava só falando uma coisa pra ela no ouvido, a turma que maldou. Fato é Essa que o história eu casamento lembro. acabou. Aí fato que acabou. Agora, falando de Dani Calabresa, É. ela, bom, continua aquela história, daquele imbróglio lá. Ixi, com sério, Márcio essa história é Smelling, seríssima. E ela afirmou que após denunciar o Smelling, a Globo investigou, comprovou as acusações e resolveu. A empresa anunciou a demissão de Smelling em 2020. A empresa viu que é inadmissível, investigaram, comprovaram, resolveram, graças a Deus. Fala da Dani Calabresa. Nesse podcast. Nesse podcast aí. Aí Splash entrou em contato com a defesa de Smelling sobre as declarações. Segundo o posicionamento do ex-diretor da Globo, a apresentadora mente desde o início e sua calculada vingança já está muito clara para todos. Segue mentindo, agora sempre fala tentando isso. dizer que a TV Globo demitiu Márcio Smelling por assédio na semana em que vem a público justamente um documento em que a própria Globo, e é verdade, a Globo disse à Justiça com todas as letras que não comprovou assédio nenhum. Ela não diz que não houve, ela diz que não conseguiu comprovar. Mas demitiu o moço. Complice, E aí diz o comunicado, a defesa também ressaltou que Dani Calabresa já teve sua série de mentiras expostas há tempos. Vale sempre lembrar que o que ela hoje chama de assédio, antes era tratado como vantagem. Ou seja, ele continua irônico e agredindo. Mas ele fala a mesma coisa, ele não se... né, é isso. É uma vingança, Exatamente. é uma ela vingança, quer se não vingar foi de mim comprovado. porque, na verdade, foi por causa daquela história de que ela queria fazer o jornal com o Bento, lembra? Bento Ele Ribeiro. diz isso, Márcio. O que ele diz é Né? isso. Aquele programa que era um jornal que eles faziam na MTV, Sim. e ela queria repetir. Era o Furo MTV. O né? Furo Eles MTV. faziam juntos, Ela queria repetir com o Bento na Ribeiro. Globo, e aí eles puseram um outro apresentador, que não sei se era o Paulo Vieira, Foi o Paulo Vieira e a Renata Gaspar, né? Que eles acabaram de fizeram, fazer. acabaram fazendo. E aí ela não queria, então ela ficou brava, e aí foi... É o que ele segundo diz. Ele, É o que ele segundo diz, o Márcio Smelling aí, né? Então aí ele fala assim, olha, em janeiro de 2022, Splash revelou com exclusividade que a Globo arquivou a denúncia interna feita por Calabresa contra a Smelling no compliance da empresa, por não ter sido possível confirmar as acusações. Quer dizer, isso que a Globo declarou, né? A reportagem também procurou a TV Globo sobre as acusações e aguarda uma resposta. O texto será atualizado assim que houver um retorno. Quer dizer, a Globo não fala, né? A Globo fala, mandamos embora, mas não foi por isso. Mas como assim, se não, fosse isso, e né? deixa claro assim, que não dá para saber se houve ou não assédio, mas que não provaram. Então, e aí encerrou o assunto, entendeu? E aí fica essa coisa no ar, né? Prejudicando todo mundo, né? Porque é muito desagradável. É parecido com a história lá da Patrícia Poeta com o menino. Que estão se pegando e a Globo não fala nada, né? Então é uma coisa estranha. Não define, né? Não define. Fica em cima do muro. Nesse caso em si, lógico, mal comparando, eles definiram, né? Tiraram ele, mandaram embora. ele e ela né? continua. Ela continua, né? Então, para eles, assim, está definida, acho que como empresa, Como né? empresa. Temos ela ainda Mas o como núcleo de funcionária. humor acabou. Ah, sim, não, isso Sobrou Paulo Vieira, né? Isso é um Acabou. pecado, assim. Aliás, é um Paulo Vieira pecado. está cada Deitando dia melhor e no rolando. Fantástico. Não, ele tá muito bem, né? Ele é muito bom, né? Mas isso é um pecado, como a Serena falou, o núcleo de humor acabou de vez, porque você não tem nenhum programa de humor que você tinha, né? E na faz Globo. falta. E faz E é um falta. programa Engraçado gostoso que de humor. O Multishow, né, que é deles também, tem vários programas de humor muito bons, né? Quer dizer, sobrou lá aquele que é do Multishow que eles passam.
como é que era o Vai na Festa? Vai que cola. Vai que cola. Vai que cola. Vai que cola, eles reprisam. Não é? Né? Isso. Agora, só para concluir, quem sai muito em defesa do Mellen, isso eu vejo várias notas, é o jornalista Ricardo Feltrin. Muito. Né? O Ricardo sempre está postando coisas, Muito. assim, né? Ele assim, virou assim, Focou, entre né? aspas, o obcecado Focou pelo no assunto, caso, né? E ele sempre Parece que eles são muito esmiuçando, amigos e tal, né? esmiuçando e sempre muito do lado dele. Eu não sabia que eram amigos, parece que são mas vi que ele comprou a causa do lado do Mellen, ele sempre traz, né, assim, atualizações do caso. Fulana que estava acusando ele não acusa mais, disse que foi ficou forçado. uma briga assim, meio Ricardo Feltrin e a revista Piauí. Isso, né? Porque a Piauí que verdade. levantou toda a questão, tinha um monte de provas e tal. E Foi eu ela que ouvi trouxe dizer, a público, né? eu li uma nota em algum lugar que que eram 8 moças que acusavam o Mellen, e que parece que só uma ganhou na justiça a causa, que era uma funcionária e tal. Eu li isso em algum lugar, mas, enfim, é esquisito, né? Porque se uma comprovou, né? Bom, vamos falar da audiência Vamos. do Gugu, porque ontem a gente falou, né, a respeito Audiência da não da televisão, audiência judicial. Isso, audiência judicial. Todas as vezes que você falou audiência, eu falei audiência do verdade, quê, de né? quem? Audiência judicial. É porque já remete, né, a audiência, que a gente está no ambiente de audiência, a gente fica vendo, né? Mas enfim, a audiência judicial a respeito, né, do espólio, né, da herança do Gugu, né, que a gente já vem há um tempo falando. E agora a gente comentou que na segunda-feira, dia 22, teve realmente lá o encontro, né, da família do Gugu, né, a pedido da Rosemíria, porque ela quer ser ali vista, né, como realmente Ela esposa. quer ser colocada no testamento. E quer ser colocada no testamento. E a gente comentou, né, segundo a Mônica Bergamo, ela tinha falado da Folha de São Paulo, que o João Augusto teria ficado em silêncio. Foi. E isso chegou até os ouvidos do João Augusto, né? Quem deu essa nota foi o Metrópolis. E ele disse o seguinte, ele fez um pronunciamento... Ele falou que vazou, né? Isso, ele a falou... informação, porque se era uma audiência jurídica lá, uma coisa fechada, como mesmo, é que vazou, né? Isso mesmo, ele diz aqui, triste e desnecessário. E ele faz um longo aqui pronunciamento, ele diz o seguinte: eu sou uma pessoa reservada e discreta como meu pai era. Eu realmente não queria me manifestar publicamente sobre este caso, mas todos os vazamentos sobre a audiência de ontem e tudo que falaram ao meu respeito me obrigaram a escrever esta mensagem. Eu fiz questão de estar presente e não é verdade que preferi ficar calado durante a audiência. Não me manifestei porque não era o momento de me ouvirem. Fiquei muito surpreso quando falaram que decidi ficar calado, porque, pelo contrário, tenho muito para falar e até tive que me segurar para não falar quando não era o momento. Ele deixa claro que não é que ele se calou, né? Isso ele mesmo. tinha uma orientação para não falar naquele momento, porque não era o momento dele falar, né? Justamente. Aí segue aqui a fala dele, né? Ele vai falando, ele fala: tudo que eu venho vivendo é muito triste e incrivelmente desnecessário. Meu pai me ensinou tantas coisas e o que eu quero é seguir minha vida honrando isso tudo. Meu pai sempre foi um homem correto, sincero, humilde, generoso e muito reservado. Tudo que ele fazia era muito bem pensado e suas decisões foram sempre focadas para o bem maior de todos. Enfim, ele segue aqui, né, elogiando o pai, mas o cerne da questão que ele queria deixar bem claro é que quando vazou essa história, ele ficou calado, as meninas... foi uma falaram escolha e dele, elas... Entendeu? Como se ele tivesse... não se manifestado, mas não foi uma escolha dele. Como ele bem disse, ele tiveram alguns momentos que ele quis falar, mas ele achou por bem não falar, porque não era o momento, que ele tem muito sim ao que falar, mas não é o momento, ele vai ser convocado para isso. E que bom que ele essa é fez uma questão muito delicada, porque a gente vive um momento em que se defende a mulher. Né? Eu sei porque eu participei da vida do Gugu muito, fui amigo dele, vi esse menino nascer, tem até hoje a camisola que dava no hospital de presente. A lembrancinha? Com a lembrancinha dele. Tudo. E acompanhei tudo. Então, essa história é complicada, porque assim, por que não incluiu a mulher? Parece que é uma... Né? Porque havia um acordo entre eles.
um acordo assinado por ela. Você sempre fala, Né? Então, tanto é que eles namoravam juntos. Ele morava na Aldeia da Serra, né? E ela morava numa mansão que ele deu de 6 milhões para ela lá em Alphaville. E que é perto. Ele levava presentes para eles, estava sempre com eles e tal, mas não era uma família, assim, no sentido tradicional. Era. Não era. Mas claro que era. Não era. Aí que tá, essa é a discussão. Exatamente, essa é a discussão. Entendeu? Que aí, né, eu tenho o ponto de vista, o Leão, eu acho porque que é. eu acompanhei, porque eu vi que não é. Mas como não Entendeu? é, Leão? Porque não era, porque eles não tinham essa relação. Mas tinha 3 filhos. Sim, mas a relação foi para fazer os 3 filhos, Então, pronto. né? Como diz Então, o Eric, pronto. Pronto. Né? E eu tô aqui crente eles. Mas Não, por isso que eu acho que precisa de tempo e vai ter que ser muito discutido, Muito porque são discutido. 2 pontos de vista diferentes. E que divide mesmo a E opinião. que divide. Divide a opinião. Porque, na verdade, eu acho assim, eu penso o seguinte, quando você deixa um testamento, é a sua vontade, né? E eu acho que tem que ser seguido, quer dizer, eu penso assim, tem que ser respeitado. Para que você deixa o testamento, então? Se depois fica todo Sim, mundo aí é discutindo, verdade. né? Mas ela não contra-argumenta, dizendo que esse testamento foi feito num período já muito anterior, em que não sei quem estava no hospital. Não tem aí? Porque acho que parece que tem aí uma questão colocando em xeque. Isso o advogado dela coloca. Então, outra questão. Por isso que eu acho que o depoimento dos filhos talvez seja determinante, porque a Rosemiriam está aí. As crianças estão aí, então eu imagino. O irmão da Rosemiriam está aí. A Aparecida. A Aparecida, que é irmã. Entendeu? Então, assim. O irmão, então, também. A mãe. Né? Imagino eu que talvez a linha seja muito mais. Vamos analisar daqui para frente, porque discutir o que passou é a opinião de um contra outro, entendeu? Eu acho que vai ser por aí. O que ele fez? Ele dividiu. Ele deixou a herança 75% dividido entre os 3 filhos. Né? E aí os outros 25% ele favorece aos sobrinhos, que foram os braços direitos dele. Família. E durante muito tempo, até eles fazer esse acordo com a Rosemiriam, era como se fossem filhos dele. E trabalharam rimo, com né? ele sempre. Ele era rimo. Foram o braço direito dele, essa coisa toda. Então ele deixou para os sobrinhos para dividir, né? E isso é que incomoda, né? Agora, vamos combinar, hein? É muito dinheiro. É muito. Precisaria disso. Porque vamos lembrar que ela tinha uma mesada de 10 mil reais aqui no Brasil. Sim, ela tem uma mesada. 10 mil reais, tinha essa mansão de 6 milhões, que tudo isso estava no acordo. Sim, não, ele sempre, ao que tudo indica, ele sempre foi muito correto e tal. Mas eu acho que tem essas 2 questões e o que eu acho mais importante é precisa dessa discussão toda, mamãe do céu. É muito dinheiro, dá para todo mundo ficar feliz, né, sossegado, com futuro garantido. Eu acho também, acho que era tão mais simples, resolver, mas é uma discussão boa essa, viu? E além disso... E que vai abrir precedente, o que eu acho que é mais grave ainda, para outras. E aí tem outras coisas, outras histórias no meio, né? Exatamente. Inclusive tem aquele moço Tiago Salvático, Isso, né? Que Thiago surgiu Salvático. também. Pedindo, né, também para ser reconhecido, como companheiro dele. Foi discreto a vida toda. Sempre. Isso ele tem toda a razão, que ele foi discreto, era uma pessoa muito ativa, né, que estava sempre criando coisas, generosa, adorava viajar, adorava festa, adorava tudo, mas era uma pessoa discreta, muito discreta. Agora, gente, só um parênteses, assim, de uma coisa meio mística que eu tava pensando outro dia. Deus. Lembra que loucura que foi? A morte dele, lógico, foi uma coisa terrível. Mas vocês se lembram que uma semana antes saiu uma foto, você falou de viagem, eu lembrei ele numa piscina e alguém anunciando morre Gugu Liberato. Foi uma semana antes. Foi uma semana antes. Eu lembro desse, você lembra? Foi uma semana Eu duas no lembro, máximo, Lembra que aí ele falou, imagina, eu estou aqui vivo, viajando. E a morte, na verdade, foi bem lembrado, foi trágica, mas foi uma morte estúpida. Besta, estúpida. Né? E aí inventaram também 1000 histórias, fantasias em cima. E quem conheceu o Gugu sabe que ele era assim. Tem que resolver um negócio? Vou lá. Vou pôr na escada e vou subir e vou fazer. Né? Porque ele é ariano, né? Então ele era mesmo de resolver na hora. Vou lá e faço. Entendeu? Deixa comigo. Assim.
né? Então faz muito sentido para mim. Agora é pena, né? Uma família tão tristíssimo, linda, claro. né? E com tanto dinheiro, podia já resolver ali, olha, mãe, é tanto, a gente pega aqui, vamos fazer aqui entre nós. Vamos usar, né? Vamos preservar a memória Isso. do Gugu, vamos resolver aqui entre a gente. Você não tá 100% Isso. feliz, nem você. Mas quem que falou? Foi o Leão que falou hoje. Entrou dinheiro. Ao invés de resolver, complica, não? É. Que ironia. Que coisa, e tem, olha. e tem muita coisa, né? E Porque- tem barraco, hein? Agora barraco. mudando Ai, de meu Deus. assunto. É. Tem barraco. Ô, Laio, a grande conquista. Você tá com Ai, alguma coisa da Eric. grande conquista Ô, aí? Eric. Como é que chama aquele moço beiçudo? O Eric. O Eric. O Eric Vinha Ricardo. aqui, Eu não conhecia. comia e falava, ai, que gostoso. Eu nunca tinha visto na minha vida, sabia? Delícia de mãe. Delícia de mãe. Ô, Eric. rapaz. É. Mandava beijo pra avó. Pra avó, é. A avó falava, só tô sossegada porque você tá indo aí nesse programa comer. É verdade. Me chamava de senhora. Ele é de Aracaju, não é? Ele me chamava de É senhora. senhora, tia. Não, sei o senhora, quê. só dá licença, mas eu vou discordar. Muito, muito querido. Tucadinho. Mas lá Lá. na Grande Conquista está causando, né? E causando bastante. Bom, parece que tem uma fofoquinha aqui lá. E primeiro a sua é dessa aqui, quase acabou em Delícia de manhã. gravação. Ô, Eric, o que você fez, hein? Então, A cara. tem esse primeiro vídeo, que é dessa aqui do Fuxico, que no programa ao vivo, o programa quase acabou em agressão. Vamos ver esse A Mariana vídeo? Rios passou mal de bocado. Aí a gente retoma. Ah, é esse vídeo então, é o da... Tá, pode rodar, já É o sei o que é. Thiago. Essa É é este Janiele. mesmo. Essa é Janiele, irmã... Ela tem um monte de problema com a polícia. Eric. Aí ele fala, Ela que me você que contou. Olha lá. Delícia de mãe! Este é Falava isso na mesa. Eric, conosco. Ela, inclusive foi ela que me falou que tem problema com a polícia. Como, Ai, a Eric? gente Ela ri. que falou, a A moça gente ficou... ri, mas ela ficou transtornada. Porque ela foi ouvindo, até que ela falou em tá um polícia, ela... Opa, como assim? Pera aí, que polícia? Não, porque eu quando vou na polícia, ele ainda fala. Eu Ai, quando vou na Eric. polícia, vou pra dar queixa. Como quem diz, ela vai, porque... Aí chamou ela de Maria Camburão ainda. Mas, Eric, Chamou de Maria, Maria Camburão. Camburão. Gente, ai, Eric. Bom, se era conteúdo, Nossa. temos. Estamos trabalhando com Olha lá. Que é delegado. Ai, olha, eu vou te dizer. E ela ficou Ele transtornada. não se abalou. Não, ele não se abala. Gente, peraí um pouquinho, gente. Já Não aparece Ela ali fez no até a final. voz da Galisteu agora, né? Gente, espera um pouquinho, Parece... Celina do Quando céu, eu vou à achei polícia- a mesma coisa. Eu falei, parecia a Galisteu falando, né? Ai, é pra visitar o meu avô que é delegado. E aí, depois é que o vídeo corre. Vou adotar isso, inclusive. Quando eu vou à polícia é pra visitar o meu avô que é delegado. Ai, Já ela. E aí, já Já ela ela. pra entrar na cela. Só faltou falar isso. Algemar. Algemar. Ai, Aí é. é tão Não, e aí tá todo esse fuzuê, ela gritando, a câmera corta pra ele e ele tá assim, ó. Jura? Impávido colosso, assim. Pávido. Olhando com o cara tipo, Sou ué. neto do ele delegado. Ele sempre teve esse lábio ou ele botou esse lábio? Ele sempre foi Não, mais ele, carnudinho. ele sempre teve essa boca assim, Mas ele gostosa. coisou mais, É, o assim. batonzinho também realça, né? Quando ele vinha Mas aqui, ele usava passava gloss. batonzinho, ele Passava usava gloss. Ele falava, ai, cia, passei gloss. Passei gloss, ele falava, tá bom. Bom, aí aconteceu isto, né? Lógico, porque é sério, porque ele acusou a moça. A gente dá risada porque é entretenimento, mas isso não se faz. Agora vamos Justamente, recobrar a compostura. Isso, é. A gente ri porque é que vocês falaram, reality, de entretenimento, né? Aquele Bom. fuzuê, né? Mas as aí coisas tem que ele provar, fala. né? Tudo Mas- que fala lá Gente, você não que seja joga no uma jogo ou dessa. Não, tem que provar. Não é? E aí, aqui fora, quem viu isso e não gostou nada, foi o Gil do Vigor. Irmão Ficou dela. Muito irmão Com dela. razão. E depois vamos mostrar um Ah, vídeo essa da moça mãe. é a Janiele, é a irmã do Gil. A do Janiele, Gil é. do Vigor. Ela que é a irmã dele. E aí a gente tem um videozinho da reação do Gil do Vigor aqui fora. Vamos ver, por favor? Aliás, eles se parecem, né? Eu também achei.
Olha aqui, seu Eric idiota! Quando você sair daí, você vai se ver comigo. Porque minha irmã é íntegra, não tem problema com polícia nenhuma. Minha irmã é honesta. E quem estiver aqui assistindo, tem um tal de um Eric aí, entendeu? Num reality. Minha irmã falando que a minha irmã tem problema com a polícia. Minha irmã é íntegra e honesta. E quem ele vai ter agora que pagar no processo, viu? Ele não sabe o que mexeu não, meu amor. Ninguém mexe com a minha família não, viu? Ninguém mexe com a minha família não. Vou logo deixar aqui avisado. Deixar aqui avisado que eu vou largar aqui minhas provas em julho. A hora que for, que ele sair, eu vou me encontrar com ele. Ele e eu. Somente ele e eu. Só pra deixar avisado. É isso. Olha aqui. Ficou bravo, rapaz. Ficou Gil, como é que o bravo, Gil velho. falava? Ele falava, tô indignado. Basculho. É, o basculho. Só faltou basculho. ele chamar de basculho. Aí vai chamar. Vai chamar, vai Ai, ser. que maravilha. Porque aí o que aconteceu? A mãe também do Gil e da Janiele, ela tava vendo, porque isso foi uma votação, né? Foi durante a votação. Ela provocou, lembra que eu falei? Ela provocou ali um fricocó mesmo, porque amigo ficou inimigo. Ela, Mariana Rios. Né? Mariana Rios. Não ela, né? A prova, a era dinâmica, uma prova, a dinâmica. Pra causar isso mesmo, né? O programa. E aí, na hora da votação, o Eric pegou essa fala dele para usar de argumento de por que estaria votando na Janiele. Quer dizer, eu vou na delegacia porque meu avô é delegado. Quando eu vou à delegacia, é para visitar o meu avô, que é delegado. Gente, olha. Olha. Já é. Ai, gente, já ela, né? Ele fala assim, ela tem centenas, quer dizer, de problemas, unidades com a polícia. Começou assim. E Maria Camburão, ele assinou ainda Maria Camburão, né? Bom, e aí, lógico, a mãe da Janiele e do Gil não achou viu, um pingo de graça. Né? Não achou um pingo de graça. E falou, não criei filha bandida, que você tá maluca, e acho que nós temos um videozinho dela falando. Tem advogado já se especializando. Porque agora, antes de ouvir a mãe, é uma acusação muito séria, né? A hora que você fala isso, como mãe, a gente assim, se diverte aqui porque... Sim, é verdade. Vai no âmago. É porque você está falando de caráter, você está falando tá de falando de honestidade, muitas coisas. Exatamente. Você está incriminando uma pessoa, né? Isso não se faz, né? É, assim, se você tem prova... Só no reality da Record. Só na reality da Record. Lá pode tudo. Se tivesse já a Deolane, já pegava ela para fazer o processo. Na hora. A Deolane já vai na hora, lavrava o BO na hora. Ai, gente, olha. E vamos ver então o que a mãe falou? Pode rodar. Gente, tô aqui com muita revolta. Tô revoltadíssima. Minha filha tá participando de um reality show aí, entendeu? Agora, fiquei com os 2 filhos dela aqui com o maior carinho, porque minha filha disse que é uma oportunidade, eu não deixo meus filhos ficar fora de oportunidade, entendeu? Depender de mim, eu ajudo, tá entendendo? Agora, vi um participante dizer que a minha filha tem problema com a polícia. Eu não criei filho bandido, não. Eu criei filho pra sociedade, viu? Minha filha não é bandida, não. Pra chegar em rede nacional e falar que a minha filha tem problema com a polícia, que a minha filha tem problema com a polícia, não, viu? Eu tô com muito ódio aqui, rapaz. Eu tô com muito ódio, tá certo? Viu? Eu vou abrir um processo pra esse tal de Eric, que falou que a minha filha tem problema com a polícia, que minha filha não tem problema com a polícia, viu? Minha filha é uma mãe, viu? Eu não criei filho bandido, não. Viu? Não sou contra nenhum bandido também, não. Quem quiser que seja bandido, quem quiser que seja falar, mas eu não criei, não, rapaz. Minha filha não tem problema com a polícia, não. Ele vai ter que provar, entendeu? Ele vai ter que provar. Agora, essa moça também tem outra profissão, né? Mãe de participante de reality. Que sofrimento. Outra, né? Lembra na época do Gil? Como ela sofreu? Lembra? Sofrendo de novo. Nossa, E pega no âmago, né? Isso. A hora que ela foi falando, que você vai sentindo, criei meu vai filho. Crescendo, né? Não, e pode ter um infartar, pode ter um derrame, né? É uma coisa perigosa. Sim, seríssimo. Quer dizer, porque desencadeia toda uma coisa. Né? Acho que quando a filha dela falou, vou pro reality, ela falou, ai, tudo de novo. Porque ela fica de mãos atadas, sofrendo. Ela falou, eu permito porque é uma não sou de pra eles. Batalhadora, né? Não deixo meu filho perder a oportunidade, mas olha... Não, mas Então, a gente vê o vídeo dela, fica assim, consternado, né? Porque é mãe, né? De ver assim no... Muito ruim de ver. E é uma... Eita, Eric, viu? Não, foi feio. Lógico, a gente acaba comentando aqui, né? Dando risada, tudo, porque chega a ser
maluco. É feito né? pra isso, né? É feito pra E isso. Parece você viu que que é. coisa engraçada, né? Porque a gente vê e a gente sofre, e a gente acompanha, e a gente ri e tal. E aí agora a Jojo e o Biel estão super amigos. Né? Conversaram. Ótimo exemplo, né? esse, Que são ótimo amigos exemplo. e Bem tal. lembrado, A Léo. Thaís. Que bom. Então mas não é estranho. Sim. Que a gente fica se sentindo Sim. meio, né? Meio torceu por um, por outro, né? De repente. Queria aquela história, né? Que. Cara de otário aqui. né? Não, mas a gente torce para que as pessoas se refaçam. Não é? Não, legal que tenham ficado Ah, amigos. gente, porque se o Arthur tivesse aqui, aliás, o Arthur volta amanhã. O que ele Amanhã. gosta mesmo é de. É verdade. O Arthur ia falar, não, tem que falar mesmo. Tem que falar Ia mesmo, porque dá chorar, falta. ia Ele, chorar. ele volta amanhã Não, porque ele volta tava com amanhã. uma garganta complicada e tal. Ele tava com uma faringitezinha, né? Ele falou. Ele me falou que Mas falou que volta amanhã. Volta amanhã. E aí quem sai é a tia. Ou não? Não, saiu 1º de julho. Então, na sequência. Sim, Sim, a próxima férias. sequência. A minha, eu vou vendo. A gente tá pegando no pé dele, que ele não tira férias. Não tira Ele férias. vai ver, aí quando vai ver já passou no A monte. gente já tirou a primeira, a segunda. Bora de sopa de cebola? Nossa, Doce vou a adorar, Jéssica. eu adoro. Olha isso. Clássico. Rafael, Nossa, olha que privilégio. Eu ia lá para tomar essa sopa. Olha, a sopa eu vou vem tomar até aqui. você, meu amigo. Não, agora de verdade, é um Maravilha. privilégio, né? É um privilégio aqui. A gente tem tudo do bom e do agradece. melhor. Verdade.